para aqueles que que achavam que trabalho escravo era um bom negócio e que se utilizavam disso, a partir de agora, a partir do dia 28 de janeiro desse ano, trabalho escravo passou a ser um péssimo negócio no estado de São Paulo. Um péssimo negócio. São Paulo não mais aceita isso. E isso é fruto do trabalho dessa casa. Muitas vezes, corretamente criticada, mas muitas vezes injustamente criticada. Injustamente criticada, muitas vezes, na sua produção legislativa. Porque essa lei que foi aqui aprovada, e é importante que todos saibam, essa lei que aqui foi aprovada, a nova lei paulista contra a escravidão contemporânea, é referência mundial. Eu voltei agora, da semana passada, de uma viagem aos Estados Unidos, onde estive em Washington com várias autoridades do primeiro escalão do governo norte-americano, especialmente o embaixador que coordena o escritório de monitoramento das políticas públicas que enfrentam tráfico de pessoas e trabalho escravo no mundo, a convite lá, ouvindo que a lei brasileira, a lei paulista, é uma referência. Como é que os diálogos foram no sentido de como é que essa medida poderia ser expandida não só para outros estados brasileiros, norte-americanos, mas como em vários países do mundo. A relatora da ONU, que aqui esteve a nosso convite, há 3 meses atrás, a Gulnara Shahinian, relatora da ONU para as formas contemporâneas de escravidão, apontou a nova lei paulista contra a escravidão como a mais eficiente, mais forte iniciativa contra a escravidão em todo o mundo nos últimos anos. Fruto do trabalho dessa casa. E eu queria dizer, eu pouco tempo tenho, eu vou voltar à tribuna na próxima semana para falar mais sobre o tema, mas eu queria dizer que eu me sinto muito honrado, senhor presidente. Aliás, a cadeira lhe cai muito bem. Mas eu me sinto muito honrado em ser o porta-voz, porque, na verdade, ao propor a lei, ao escrevê-la e ao aprová-la nessa casa, me sinto o porta-voz de um sem número de pessoas, de militantes, de ativistas, de procuradores, de promotores, de sindicalistas, de trabalhadores, enfim, de líderes religiosos, de pastores. Gente que há anos milita pela justiça. Gente que há anos trabalha na expectativa de que a gente construa um Estado, construa mecanismos para um Estado humanamente mais justo. E eu posso dizer que essa casa, assim como a relatora da ONU, assim como autoridades de outros países, essa casa deixou claro o seu compromisso com a garantia dos direitos humanos com a aprovação dessa lei. Quero deixar claro que o governador Geraldo Alckmin, ao sancionar essa lei integralmente, enviou um recado ao país e ao mundo dizendo que em São Paulo, o lucro a qualquer preço jamais se sobreporá à garantia dos direitos humanos. Então, quero aqui fazer o meu registro, meu reconhecimento ao trabalho de todos os que militam no tema, nessa causa, a essa casa, ao governador Alckmin, e dizer da honra que tenho de ser apenas e exclusivamente o porta-voz dessa luta. Como dizia o profeta bíblico Amós, aliás, muito citado nos movimentos pela garantia dos direitos civis nos Estados Unidos, pelo reverendo Martin Luther King, um dos meus grandes inspiradores, irmãos de fé, grandes inspiradores, como dizia, parafraseando o profeta Amós, eu encerro o meu pronunciamento nessa tarde, senhor presidente. Corra o direito como a água, e a justiça como o rio caudaloso, especialmente no estado de São Paulo, em todo o país, e especialmente em favor daqueles que são invisíveis. Muito obrigado, senhor presidente.